começo de 2001, um novo site surgiu com uma exclamação singela: Olá Mundo! E desde então, a internet não foi mais a mesma. Em 25 anos, a Wikipedia acumula mais de 65 milhões de artigos em mais de 300 idiomas. Um feito possível graças ao esforço de 250 mil editores voluntários. Gente que todo dia tira um tempinho para escrever, editar e checar fatos em verbete sem ganhar nada por isso. A própria fundação que administra a Wikipedia não tem fins lucrativos. E seu criador, Jimmy Wales, nunca fez dinheiro com a plataforma. Uma história que contrasta com o atual cenário de tecnologia, dominado por bilionários como Elon Musk e Mark Zuckerberg. Ao contrário de plataformas como o Facebook e YouTube, a Wikipedia não tem anúncios e não coleta dados dos usuários. A verba necessária para manter a enciclopédia no ar vem de doações. O BDF Entrevista de hoje aborda os 25 anos da Wikipedia. Como uma ideia quase utópica pôde dar certo? Qual a importância do conhecimento criado e compartilhado por humanos em meio ao avanço das inteligências artificiais? Seria possível criar algo como a Wikipedia hoje? Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista. Hoje a gente vai falar sobre a Wikipedia, que completa 25 anos agora em 2026. A versão em inglês foi inaugurada no dia 15 de janeiro de 2001 e já em maio daquele ano nasceu a versão em português. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o Sérgio Amadeu, que é professor da UFABC, Universidade Federal do ABC. Obrigada por estar aqui com a gente, Sérgio. O prazer é meu, Raquel. Legal. Vamos lá, então. Para quem é da geração Z, eu acho que é até um pouco difícil de imaginar isso, mas houve um momento em que a internet não era dominada por meia dúzia de big techs, de bilionários, né? Havia todo um otimismo com a internet que poderia ser um espaço de compartilhar conhecimento, né? De, por exemplo, artistas conseguirem falar com o público diretamente, né? Na sua opinião, a Wikipedia é um resquício dessa internet mais utópica que permaneceu até hoje? É uma boa questão, Raquel, porque a Wikipedia, ela tem uma história curiosa, né? Porque antes dela virar Wikipedia, o Jimmy Wales, que é o seu principal criador, ele tentou fazer uma enciclopédia super rigorosa, com pareceristas, mais ou menos uma enciclopédia como a gente faz artigos acadêmicos. E a coisa não evoluía, né? Era para ser colaborativa, do mesmo modo, mas não evoluía só com acadêmicos. Aí ele libera. E aí ele libera com aquele espírito do início da internet, que é o espírito da colaboração. Então, né, eu queria lembrar que nesse ano de 2001, quando ele libera e começa a ter milhares de artigos serem escritos voluntariamente, sem você colocar o seu nome, isso que é fantástico. As pessoas colaboram, você fala, não, ele quer se projetar. Não, ele quer escrever um artigo, ele quer colaborar, compartilhar conhecimento. Então, isso vem numa onda daquele período. Não existiam redes sociais online. Né? A primeira que você poderia falar que é o MySpace, né? Mas as duas grandes redes sociais online que vão surgir e que vão, na verdade, hiperdimensionar o poder das Big Techs, vai começar a ficar claro, uma que nasce dentro da Microsoft, mas não era da Microsoft, que é o Orkut, e que nem existe mais. E a outra, um mês depois, o The Facebook, do Mark Zuckerberg, que depois, né, vem vários investidores e aí vira Facebook. E aí esses lugares, principalmente o Facebook, vai se tornando um jardim murado, as pessoas vão buscando se encontrar lá, aquelas coisas. E o Google, que era um buscador, ninguém sabia as intenções do Google, né? Uma empresa de garagem, mas aí recebe muito dinheiro do Estado americano, tem muitas coisas acontecendo que nós não sabemos ainda, mas o Google logo em seguida compra o YouTube. O YouTube não foi criado pelo Google, ele foi criado por
por 3 pessoas que vieram do PayPal. Né? Aí ele compra o YouTube. Aí essa coisa vai acontecendo na primeira década do século XXI. Mas não era ainda a década do predomínio do que a gente poderia falar das Big Techs nas redes digitais. As Big Techs, as pessoas começam a ver que elas são poderosas, mas eu me lembro até que eu escrevi numa revista que não tem mais, a Rede, eu falava assim, escrevi um artigo, eu fui muito criticado, porque eu dizia assim, o Google vai dominar o mundo porque todo mundo precisa encontrar uma coisa, tem que recorrer a um único ponto, porque ele passa a se tornar o buscador preferido, o buscador de todo mundo. E eu comecei a falar, isso ele apresenta uma hierarquia de respostas, ele pode induzir as pessoas a clicar mais num link do que o outro. E isso foi uma grande discussão. Em paralelo, nessa primeira década, o grande sucesso mesmo é o da Wikipedia, porque as redes sociais começaram a tragar para dentro delas os blogs. Os blogs, nesse primeiro momento ainda, né, o blog era muito importante. Né? Então, os blogs, né, ainda existem, mas eles vão perdendo força perto das redes sociais, mas a Wikipedia não. A Wikipedia, ela foi duramente criticada no começo, porque as pessoas diziam, como é que eu vou confiar em qualquer um escrevendo um verbete? Então, mas a Wikipedia mostra que a prática colaborativa, ela foi eficaz em solucionar problemas de qualidade. Eu queria te perguntar justamente isso, né? Que durante uns bons anos ali a Wikipedia era vista com muitas reservas, né? Então você fazer um trabalho de faculdade, citar a Wikipedia era no mínimo bastante problemático. Mas hoje em dia a gente já tem uma outra visão. O que levou a essa mudança nesses 25 anos? Uma primeira coisa que é interessante na Wikipedia é que as pessoas viram que ela tem erros, como tudo, e os erros são consertados, são reparados com muito maior velocidade do que nos outros locais, nos outros processos de conhecimento. Por exemplo, uma enciclopédia de papel, ela solta durante um ano, anualmente ou semestralmente, os reparos, né, que a gente fala que ela pode ter. Né? Mas a Wikipedia não, ela é feita uma revisão permanente, uma velocidade muito grande de retoque e de o que melhorava a qualidade dela, né? Então isso as pessoas foram vendo que acontece mesmo, foi saindo pesquisas acadêmicas mostrando que os erros da Wikipedia eles eram menores do que de outros instrumentos de conhecimento. Só que o que a gente não pode esquecer é que a Wikipedia é uma enciclopédia. Ela é uma enciclopédia. Isso quer dizer o quê? Ela trabalha um conhecimento que é validado pelo cientista, pelo historiador, por outra área. Ela não é para você fazer algo que não tem validação. E muita gente não entende isso. Ela é enciclopédia, é o saber consolidado e não o saber em processo. Né? Então, isso é uma coisa também interessante. Eles conseguiram, a Wikipedia, ela se consolidou como uma enciclopédia. Ou seja, ela é uma obra de referência, ela não é uma obra para você fazer um trabalho seminal. Ela te dá uma orientação de onde buscar aquilo que é a fonte do conhecimento. Então ela não é o conhecimento original, ela é o conhecimento que está sendo divulgado de modo enciclopédico, né, consolidado, resumido, sintetizado, mas ela não é a fonte original. Então isso gera muita confusão para quando as pessoas começam a participar. E como que funciona a Wikipédia? Eu vou falar assim, depende de cada país, mas em geral é assim. As pessoas que mais colaboram, elas colaboram em geral numa área.
tem gente que colabora em várias áreas, tem áreas dentro e tem os capítulos nacionais, né? Cada país tem grupos de editores. As pessoas que colaboram muito, elas passam a ganhar a condição de revisor e de editor. Então, elas passam a ter a condição de olhar outras colaborações dos que são eventuais ou que são iniciantes, e elas têm um poder, inclusive, de bloquear uma página, de colocar um aviso, ó, tá faltando fonte. A gente vê isso muito. Uhum. E não vamos idealizar coisa assim, né? Tem muito atrito, tem muito equívoco, né? Eu mesmo utilizei a Wikipedia em algumas disciplinas que eu dava. As pessoas produziam verbetes e esses verbetes, muitas vezes corretos, eram bloqueados. E isso gerava um atrito, um atrito interno, porque tem listas, vou chamar de lista de discussão, tem fóruns entre os editores e tem um problema, né? Um problema que é da sociedade, né? E que nenhuma enciclopédia vai conseguir resolver. Você pega um tema polêmico, você tem visões diferenciadas entre os próprios editores, né? Isso não é um problema da Wikipedia, mas o que é fenomenal é por mais que tenha problemas de viés dos editores que possa ter, ela se consolidou como uma grande fonte de referência colaborativa no mundo inteiro. Isso que é fenomenal, né? Então mostra que a prática colaborativa, que o compartilhamento do conhecimento e que a ideia de solidariedade, ela existe e ela é muito forte. Ela é um dos polos, a Wikipedia, de maior acesso no mundo. E você estava mostrando no início dessa conversa, né, o vídeo que passa, e foi dito o seguinte: a Wikipedia não aceita publicidade. E não aceita. Isso é fenomenal. Nossa, super. Aí ela abre, ó, nós estamos precisando de X de orçamento. Aí todo mundo contribui, ela fechou o dinheiro, ela não fica acumulando. Ela para e abre no outro ano, quando ela precisa comprar mais servidores, pagar coisas, enfim, tem um custo gigantesco aquilo. A questão da transparência na Wikipédia é muito interessante, tanto nessa parte, né, financeira, na própria parte de conteúdo também. Então você estava comentando, né, das polêmicas, das discussões, qualquer usuário consegue acessar isso. Então você entra na página do histórico, mostra todas as edições que teve na Wikipedia. Você entra na parte discussão, que é uma abinha que tem lá em cima, Sim. Você também consegue acompanhar. Então eu entrei só para testar, né, num verbete super polêmico, Holodomor. Aí tem lá escrito que foi uma fome criada pelo homem que aconteceu na Ucrânia nos anos 30. Aí você entra na discussão, tem um editor falando, ó, não temos provas concretas que foi uma fome criada pelo homem. E teve já polêmicas aqui no Brasil sobre quem faz desinformação. E porque teve processos contra dirigentes da Wikimedia, né, que eu não estou autorizado a falar porque eu não perguntei para eles, mas eu sei disso, a gente fez campanha de solidariedade, né, porque teve grupos de extrema-direita aqui que notoriamente não querem ser classificados do modo como eles devem ser classificados. Então, alguns editores são processados. Então, isso não vai ser resolvido pela prática colaborativa, é isso que eu quero dizer. Só que o que foi impressionante é que em meio dessa monetização geral da internet, dessa coisa de você ir atrás da espetacularização, as redes sociais, elas cultuam a espetacularização. É o Guy Debord, da mídia de massa, que escreve A Sociedade do Espetáculo no final dos anos 60 do século passado, com anabolizantes, né? Porque é claro que você pode dizer, não, mas o crucial dessas redes são o controle. Sim, mas
mas elas incitam as pessoas, né, a fazer coisas espetaculares. Esses algoritmos dessas big techs, eles querem, na verdade, transformar, né, não passar a realidade, os assuntos como eles devem ser. Eles querem algo que prenda a nossa atenção. Então, querem primar pela economia da atenção, né? Então, a Wikipedia não. A Wikipedia, ela se manteve na ideia de construir uma enciclopédia, né, que tem limites, e ela conseguiu, apesar de todas as polêmicas que tem, ela consegue navegar nisso e manter milhares de pessoas colaborando, né? Pessoas que você não sabe quem é, pessoas que escrevem verbetes, que doam o seu tempo para fazer algo útil para o conhecimento compartilhado. Então isso mostra que todos esses modelos do capital baseado no egoísmo, no homo egoísta, no autointeresse, a única coisa que move as pessoas, cara, o cara que tá lá, eu conheci muitos editores da Wikipedia, né? E eu conheci pessoas assim impressionantes, né? Eu conheci um editor, eu achei que o cara era um velhão. Era um menino, cara, um menino que se dedicava a aprender sobre um monte de temas. Você pode até falar, ele não tem autoridade para escrever sobre isso. Olha, não me parece, porque muitas pessoas que têm autoridade acadêmica olharam o verbete e viram que está correto. Então, eu acho a Wikipedia, por mais que tenha sim problemas e cada país pode ter um determinado tipo de dificuldades para escrever verbetes na sua língua e por causa das conformações de quem participa, da política, de tudo mais, mas ela é uma expressão daquilo que a gente chama de força do compartilhamento, que está muito forte também no software que ela usa, que é o Wiki, que é um software aberto e livre, né? Porque o software também, eu já usei numa pesquisa que eu fiz, eu instalei num servidor o software Wiki. Né? Qualquer um pode, todo mundo que conhece um pouco sabe que você pode criar uma Wikipedia sua ali, do seu movimento, da sua entidade. O governo do Canadá, por exemplo, estou me lembrando agora, chegou a ter, não sei se ainda tem, uma wiki para práticas de servidores públicos, funcionários que querem trocar experiências de como resolvem problemas. Eles fizeram uma coisa interna. Por quê? Porque o software é livre, é aberto, é desenvolvido colaborativamente. É impressionante, né? E esse software tem uma coisa legal que as pessoas não têm muito interesse em atacar o Wikipedia, exceto se ela quer mudar um verbete por interesses ideológicos, políticos, sei lá. Mas veja, assim, um hacker, vou atacar a Wikipedia, não tem todo mundo vai falar, você é meio bobo, né? Porque a Wikipedia é aberta, você derruba tudo, o software permite você recolocar no local, você teria que fazer um ataque muito brutal, né? Mas não caracterizaria um grande ato alguém atacar aquilo, atacar tecnicamente o software, né? Então, o que acaba acontecendo é que ela junta as pessoas e eu queria dizer, ela vem com uma ideia anterior, né? A própria criação dela está baseada nos movimentos de software aberto e não proprietário. Né? Tem uma frase anônima, né? Mas que aparece muito assim nos materiais que eu li sobre a Wikipedia, é que ela funciona na prática, mas não funciona na teoria. É verdade. Enquanto muitas coisas funcionam lindamente na teoria, mas na prática é um desastre, a Wikipedia não. A Wikipedia é um exemplo... eu acho assim, eu insisto, dessa força da colaboração mesmo, dessa ideia de uma dádiva, sabe? Porque durante muito tempo teve muitos debates, depois isso desapareceu. Que é assim, o que costura a sociedade é
é a prática da troca monetária. E nós dizemos, é a dádiva, é você é aquilo que sustenta uma família, as relações de amigos. Eu tenho amigo que não tem nem sentido, não é porque ele não tem dinheiro, não tem, mas é meu amigo. Sim. Então, esse lado é um lado que a Wikipedia mostra, que é da solidariedade, que é da força. E, por outro lado, mostra que isso, que esse interesse de colaborar, a solidariedade, a ideia, os valores que estão muitas vezes que foram perdidos, que a gente chama de comum, valores comunais, eles estão muito fortemente em comunidades que desenvolvem software de modo colaborativo. Né? Então você não vai explicar por que tem milhares de caras ainda ajudando o GNU Linux, um software aberto, talvez o mais famoso, não é nem talvez o mais usado, mas é o mais famoso. Por causa do Android hoje é mais usado. O Google pegou o software, né? O Linux e usou para criar o Android. E é o que mais está nos celulares das pessoas, e os celulares têm mais do que computador, então eu diria que o Linux é o software mais usado no mundo. E ele é desenvolvido colaborativamente. E tem gente que você não faz nem ideia quem é. Quem são esses caras? E de que continente eles estão? Então, em todos os continentes. Eles estão lá ajudando, estão lá colaborando. Internamente eles têm um prestígio, tudo bem, você fala, quem é da área, fala, nossa, esse aqui é o fulano, uau! Então, por quê? Porque as pessoas reconhecem a contribuição técnica e tal. Isso é fenomenal, isso é fantástico, isso não acabou. Por isso que eu digo assim, as Big Techs dominam a internet. Não, elas tentam dominar, mas elas não dominam. Porque a própria internet pode ser tragada assim por novas decisões, por novos protocolos. Mas olha que curioso, os protocolos da internet, eles são abertos e não proprietários, ainda. Eu falo ainda porque, de fato, há uma guerra. Essas Big Techs, elas querem, ninguém mais tem ilusão nisso, né? Elas querem ter um poder que não é só econômico, né? Elas querem ter um poder de controlar a nossa atenção, nossa subjetividade. Elas querem ter um poder que é um poder mais do que político, né? Um poder descomunal mesmo. E aí a gente chega, né, no grande debate, o grande assunto do momento, que são as inteligências artificiais, especialmente os chatbots. E aí fica a pergunta, será que a Wikipedia não vai ficar obsoleta, né, nessa época de chatbots? Mas a verdade é que muitos chatbots vão buscar respostas na Wikipedia, né? Olha, sem nenhuma dúvida, eu estudo implicações sociais da inteligência artificial. Políticas também, né? Eu tenho que ler muitos papers. O Archive, a gente tem muitos papers que são a base de tudo isso que a gente chama de inteligência artificial, que é um nome bastante exagerado, mas o paradigma principal da inteligência artificial hoje é o aprendizado de máquina. E você lendo textos que falam de próprios cientistas da OpenAI, técnicos da OpenAI, todos eles falam, nós baixamos a Wikipedia. Eles baixam a base. Em geral, esses grandes modelos de linguagem, OpenAI, Gemini, Claude, até o DeepSeek, todos utilizaram a Wikipedia. Todos utilizaram a Wikipedia. Todos os verbetes. A Wikipedia é aberta. E aí, inclusive, a Wikipedia fez um contrato, né, com essas empresas para elas conseguirem utilizar a base de dados da Wikipedia, mas também pagando por isso para não sobrecarregar o acesso. Isso é importante pagar e como deveriam pagar para outros também, né? Porque eles estão se apropriando do conhecimento e fechando, né? A Wikipedia não fecha, ela abre. Eles fecham, né? E ganham dinheiro ou... não sei se ainda alguém está ganhando dinheiro, né? Mas eles dizem... Né, tem uma aposta gigantesca, porque os fundos de investimento estão apostando pesado na OpenAI, nessas empresas todas. Que pode estourar essa bolha também e ser uma grande quebradeira, né?
Olha, vai estourar, mas não sei se você lembra que no ano 2000, no início do século XXI, tinha uma bolha também de tudo quanto é site Sim. de aposta, de qualquer coisa, valia não sei quantos milhões. Aí teve um pequeno ajuste. A ideia de ter sistemas automatizados que extraem padrões de dados e que a partir de um poder computacional grande gere predições, gere, na verdade, uma série de atividades, isso não vai acabar. Vai ter um acerto, né? Vai ter, sim, gente quebrando. Eu acho que tem um exagero brutal. Por exemplo, uma coisa que está acontecendo agora é que a Wikipedia usa, né, tradutores de inteligência artificial para melhorar um texto ou passar de um texto para uma outra língua. Certamente. E isso ajuda. Usa o que a gente chama de bots. Bot é, na verdade, um sistema automatizado. Não é? Porque se chama de robô, mas eu fico pensando, será que quem está ouvindo acha que é um robô lá? Não a gente tem essa imagem. Né? Mas não é um robô, né? São rotinas encadeadas e tal, são algoritmos que fazem a coisa. Eles foram modelados para isso, né? Com base em dados, com o que a gente chama de treinamento, que é extrair padrões estatísticos, probabilísticos de bases de dados, em geral, gigantescas, né? Então, nós estamos falando de processos automatizados que aceleram a produtividade. A gente não está falando de inteligência, né? Queria entrar num tema bem distópico aqui, que é o nosso amigo Elon Musk, né? Começou a atacar a Wikipedia, ele resolveu criar a sua própria Wikipedia, feita por inteligência artificial, né? Aquela coisa bizarra da Grokpedia, que ela basicamente se alimenta da Wikipedia colocando viés de extrema-direita do Elon Musk, né? Sim. Na verdade, eu acho que isso não vai prosperar, porque, em primeiro lugar, ele vai começar e como já tem, coisas grotescas, e ele vai ter que convencer as pessoas que aquele tipo de escrita homogênea, muito triste, cheia de equívocos, é algo que serve como uma enciclopédia. Não serve. Não serve. Uma enciclopédia tem que colocar fonte, tem que colocar o que a Wikipedia faz. Quando não está completo, tem que avisar, essa fonte aqui é duvidosa, né? Tem disputa, mas a disputa é algo importante. No do Elon Musk não tem disputa nenhuma, tem a ideologia da extrema-direita. Então, é como eu vi tem um grupo de extrema-direita aqui no Brasil que chamou um cara que tá fazendo vídeos para colocar nas escolas e tal, e aí uma hora o cara fala, a África não conhecia a roda, os europeus foram úteis, foram muito, não é um termo útil, mas foi muito importante para os africanos. Eu falei, mas pô, da onde o cara tirou uma coisa dessa? Então, informações equivocadas, porque talvez ele nem lembrasse ou não sabia que o Egito conhece a roda há 500 mil anos e há muito tempo, 500 mil anos, mas há muito tempo antes de Cristo, e que fica na África, e que existem outras etnias que dominam, por exemplo, o domínio do ferro, o domínio não veio com os europeus. É uma coisa assim, muitas informações que são não baseadas em fatos, como é a extrema-direita hoje. A extrema-direita, por que ela ataca a ciência, a educação? Por que ela disputa a verdade histórica, né? Ela não quer reconhecer. Porque eles querem superar aquilo que o iluminismo tem de bom e querem trazer aquilo que o iluminismo superou de ruim. Né? Então ele quer um debate baseado em valores reacionários e esses valores estariam acima dos fatos e da análise de fatos.
analisar, a gente vai analisar de modos diferentes, a gente depende da nossa bagagem, da nossa ideologia, mas o fato a gente preserva. Não, de fato aconteceu isso ou não aconteceu. Eles não querem mais. Então o Elon Musk é dessa turma. Então eu não vejo nenhuma capacidade, nenhuma possibilidade de um sucesso enciclopédico numa rede que, aliás, se alimentou da própria Wikipedia para poder tentar distorcê-la. Então, sim, eu acho que não tem não há uma vitória ou uma grande, vou dizer assim, um espraiamento disso, exceto se o fascismo vencer. Se o fascismo vencer no mundo, se o totalitarismo fascista se impuser nos países, se a educação for destruída e for tornada, na verdade, disseminação de valores ideológicos reacionários, aí ele pode ter algum sucesso. Mas aí eu diria que a gente está num momento, sim, extremamente distópico, né? Que o mundo inteiro está lutando para combater. Tá? As pessoas estão percebendo que o que esses movimentos que estão, infelizmente, proliferando são movimentos que nascem de uma incapacidade do sistema capitalista continuar, né, criando, né, aquilo que seria uma esperança, que as pessoas poderiam ter essa ilusão, né? O capitalismo não consegue mais gerar isso. E o que ele gera? Ele gera esses monstros, né? Como o Trump, como essa Peter Thiel da Palantir, nossa, como esses caras, como o Elon Musk, né? Uma pessoa que põe o nome no filho dele de uma placa de computador. Bem fora da casinha. E não é só o Elon Musk, né? Não. Várias pessoas da extrema-direita têm feito um ataque contra a Wikipedia, chamando de Wokepedia, né? Claro. Mas esse ataque, então, como você disse, não é exatamente contra esse suposto viés de esquerda que eles encontram na Wikipedia, não, é mais profundo, é mais um profundo. Ataque à ciência, ao conhecimento. Não, sem dúvida, é um ataque, ataque, veja bem, aquilo que é a base da ciência, que tem limites. Eu não estou aqui defendendo que a ciência moderna, que é baseado na razão, que é baseado na empiria, né, que é preciso encontrar uma solução para a controvérsia, porque tem controvérsia científica, né? Vou te dar um exemplo da cloroquina. No começo, veio a pandemia, vários médicos falaram, bom, eu vou usar tudo, inclusive cloroquina. Quando eles viram o estudo empírico, com parecer cego, com aplicação correta, com método correto, científico, e viram em milhares de casos que a cloroquina, além de não fazer nada contra o vírus da Covid-19, poderia criar muitos problemas para cardíacos, para hipertensos. Aí o que acontece? Eles tomam outra posição e passam a adotar outras terapias. Mas e aqueles médicos que, mesmo vendo aquilo que se baseia a ciência, ainda ministravam cloroquina? Esse cara, ele é ideológico. Ele quer enfrentar aquilo que é o fato e a análise do fato. Ele fala, não, eu não quero isso, eu quero dizer que a gente tem que acreditar numa determinada coisa. E aí a crença, o valor está acima da ciência. Então eles são pré-iluministas, eles são... não é à toa que um dos filósofos que eles cultuam, né, que é amigo do Peter Thiel, escreveu um livro que se chama Dark Enlightenment. O Curtis Yarvin, né? Eu tenho lido umas coisas sobre ele, é muito assustador. O Curtis Yarvin é o grande ídolo deles, mas não, quem escreveu isso foi um outro filósofo, que é inglês, aliás, e que ele escreve, ele cita o Curtis Yarvin, que tem um codinome de blogueiro que eu não me lembro agora,
Mas quem quiser ver exatamente o que eles pensam, está ali nesse iluminismo das trevas. Eu poderia traduzir como tal, ou iluminismo dark. Na verdade, eles são contra a discussão racional baseada em fatos. Então, o fato tem que se tornar irrelevante. Bom, o iluminismo, que tem 1000 problemas, uma das coisas que fez foi colocar a ciência no centro da validação das sociedades e tal. Aí, o que acontece? Eles querem atacar a ciência. Eles querem atacar, porque a ciência não valida coisas que eles pretendem fazer. E que eles fazem, não valida. Então, eles atacam a ciência e a educação. Né? Então, eles atacam a educação, porque a educação é fortemente baseada na ciência. Então, eles têm um culto. Eu vou dar um exemplo. Escola cívico-militar funciona? Não funciona, tá mais que claro. Quartel é baseado em hierarquia. Educação não é baseado só em hierarquia. Educação é baseado no afeto, no compartilhamento, é baseado na compreensão coletiva. Por isso que a escola não pode ser fechada e substituída pelos aplicativos de internet, como diz alguns caras da extrema-direita. Então, essas coisas mostram que aquilo... Então, a gente tem análise disso. Mas, veja bem, eles não querem reconhecer. Então, você pega um governador que faz um crime. Escola cívico-militar. Um crime aquilo. Transformar educação em quartel. Repare numa coisa. Se eu chegar para uma criança e falar que tem uma certa dificuldade e falar, de pé, sentido, você vai ter que aprender a sua missão. O que eu resolvi? Nada. Eu posso até traumatizar essa criança. Quer dizer, é uma coisa completamente anacrônica. Então, é muito mais um ataque às bases da razão, da racionalidade, que eu insisto, gerou a crise ambiental, que não é a solução de tudo, mas nós temos que superar isso. Não no sentido da reação, ou seja, no sentido de falar, então vamos voltar para valores que eram os valores reacionários e que sustentavam uma determinada violência social. Falando desses problemas do iluminismo, para você, quais são os principais problemas da Wikipedia hoje? A Wikipedia, eu acho que a Wikipedia, ela vai cada vez mais ser, vamos dizer assim, pressionada pelas grandes big techs para mudar o seu modus operandi. E eu temo que essa pressão seja muito grande hoje. O que poderia acontecer? Poderia, primeiro, ela fazer determinados acordos que descaracterizam o procedimento que a consolidou. Ela coloca a prática colaborativa em primeiro lugar, né? O conhecimento enciclopédico. Ela pode ser abalada com isso, né? Isso vai depender muito da firmeza de quem controla a Wikipedia central, né? Apesar que essas coisas podem entrar pelos capítulos nacionais, que tem uma autonomia grande, né? Então, por outro lado, você vai ter cada vez mais esse enfrentamento na sociedade, né? Que a gente está discutindo aqui, esse processo de fascistização que está em curso, isso repercute nos editores da Wikipedia. Isso tem grupos de extrema-direita que inserem pessoas para colaborar na Wikipedia. Caramba. Então nós temos uma série de desafios aí que tentam corroer essa experiência e essa prática maravilhosa que nós temos e que serve a tanta gente, né? Que é efetivamente ser referência para você conhecer algo. Então eu não conheço uma certa expressão, não conheço uma certa, um certo conceito, um certo teórico. Eu vou na Wikipedia e eu vejo aparentemente o que é aquilo e ele me dá um caminho. Não é para aquilo é o conhecimento finalizado, não. Aquilo é o início do meu conhecimento, mas é um início correto, é um início
que é baseado em fatos, que é baseado em algo que é o conhecimento consolidado, validado. Então, se a gente perder isso, aí começa na verdade, vamos dizer assim, uma quebra daquilo que consolidou essa prática e que é tão importante, né? É incrível como a Wikipedia ela tem uma força gigantesca em todo o mundo. É incrível. No meio, insisto nisso, dessa monetização, desse trampismo, influencers trampistas, dessa coisa toda, a Wikipedia está lá. Está resistindo. É impressionante mesmo. Não é que ela não está resistindo, ela está avançando. Uhum. Sérgio, para terminar a nossa conversa, vou trazer uma pergunta que apareceu lá no videozinho de início. Seria possível alguma coisa parecida com a Wikipedia ser criada hoje, nesse contexto de internet, de mundo que a gente tem hoje? Eu acho que é possível, sim. Tem muitas coisas acontecendo que são baseados em práticas colaborativas. E eu acho que hoje, sem dúvida alguma, há uma mobilização daquilo que seria o individualismo tenso, o afeto triste. Isso está sendo cultuado, né? Isso existe nas várias sociedades, mas isso está sendo cultuado, isso está virando programa político, está virando conduta de pessoas, e isso tem dividido as sociedades, né? E esse processo que vem dos grupos de extrema-direita, né, em todo o mundo, ele hoje é um problema para você construir práticas colaborativas que geraram essa enorme adesão que ocorreu com a Wikipedia e que ocorreu com os movimentos de software livre. Né, uma parte dos movimentos hoje estão subordinados, né, desses coletivos ou dessas pessoas, foram levadas por essa onda que eu chamo da extrema-direita. Então, quando você vai fazer uma prática colaborativa em grande escala hoje, ela vai ser combatida pelo ideal de monetização, pela ideia de valores individualistas que são cultuados até de modo religioso hoje, sim, pelos fundamentalistas religiosos. Então você tem hoje uma grande dificuldade, além daquilo que é comum no capitalismo, a sua ideologia, você tem uma mobilização do que existe pior nessa ideologia. E isso atrapalha você juntar pessoas para fazer coisas que sejam solidárias. Mas existem muitos movimentos acontecendo. Cara, você pega o Libreflix, né? Que foi um jovem que fez um repositório de vídeos usando uma rede peer-to-peer, só em Creative Commons, porque senão fecha um negócio. E ficou durante muito tempo só com colaboração de pessoas assim. Cara, tem muita coisa. Nós temos uma cultura muito vibrante. O Brasil tem uma cultura, não só Brasil, América Latina. Eu acho que é uma das regiões que tem a maior diversidade cultural do mundo. Tem muita coisa para fazer como uma Wikipedia. Tem muita coisa. E tem muita coisa acontecendo. Uma hora ela estrala e ganha dinâmica, ganha força, ganha aceleração. Agora, ela está num momento difícil, né? É por isso que não é mais no início do século XXI que a rede ela despertou aquilo que existia de mais positivo nas diversas sociedades. Logo, ela é desvirtuada. E
muitos de nós perceberam que uma rede distribuída, como a internet, ela é distribuída, ela não tem um centro obrigatório. Ela não é uma rede centralizada. Mas uma rede distribuída não é sinônimo de rede democrática. Sim. É uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sérgio, super obrigada, viu, por esse Eu papo. que agradeço. Foi muito bom. Legal. Até a próxima. Obrigado. E esse foi o BDF Entrevista. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima. Tchau.